chega mais, fica à vontade aqui comigo que hoje assunto não falta no papo. A gente ainda está vivenciando a efervescência do período eleitoral. Afinal, nós vamos conhecer aquele que vai governar o nosso país pelos próximos 4 anos apenas no dia 30, quando os eleitores novamente vão às urnas para votar neste segundo turno. A maior parte desse eleitorado é composta por mulheres. Somos 53% dos votantes deste país, o que representa 82 milhões de votos. Embora as candidaturas femininas nesse ano tenham batido um recorde, representando 33,3% dos registros nas esferas federal, estadual e distrital, o número de eleitas ainda é muito pequeno. Em Mato Grosso, por exemplo, conseguimos aumentar o número de mulheres na bancada federal, passando de 1 para 2, mas na Assembleia Legislativa permanecemos com apenas uma deputada estadual. E aqui na Câmara de Cuiabá, nós ganhamos mais espaço. Temos agora mais uma mulher exercendo a vereança. Eu estou falando da Maísa Leão, do Republicanos. Ela chegou a disputar uma vaga para a Assembleia Legislativa. Obteve 8.274 votos, mas ficou de fora do Legislativo Estadual. Agora, com uma verdadeira reviravolta na Câmara de Cuiabá, garantiu 2 anos de mandato para trabalhar pela capital. Maísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar um pouquinho mais aqui no Papo com ela sobre essa reviravolta que te trouxe para a Câmara Municipal de Cuiabá. Daqui para frente, o que a gente pode esperar da Maísa dentro da Câmara Municipal de Cuiabá? A gente já teve uma amostrinha quando você assumiu como suplente e agora, né? Continuam as mesmas bandeiras? O que vem por aí? Michele, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E assim, é uma mesma Maísa, mas como a gente estava conversando nos bastidores, né? Eu comecei na política há 2 anos. Então, óbvio que há um amadurecimento. Eu aprendi muita coisa naquele mandato de 60 dias, mas o processo eleitoral também me trouxe um conhecimento muito grande. A gente visitou as pessoas, eu ouvi muitas dores de perto. Já falava desde aquele primeiro momento, né, que o vereador tem a função de vereador. Então eu tive a oportunidade de vereador e hoje venho com mais propriedade para defender a causa das pessoas com deficiência, a causa das mulheres e das pessoas em vulnerabilidade em geral. A gente precisa lutar, e eu falei muito na campanha, pelos que não têm vez e não têm voz. E Maísa, quando a gente pensa nesse cenário, o que representa ter mais uma mulher no Legislativo cuiabano? Porque assim, você está dizendo para a gente de dar voz e vez a quem não é visto, quem está numa invisibilidade social. Esse sentido mais apurado, digamos assim, né, essa sensibilidade, é uma característica que a presença feminina traz para esse contexto? Com certeza, a presença feminina traz esse contexto de representatividade, em primeiro lugar, porque o parlamento, ele deveria ser um retrato da sociedade. Hoje ele não é. Quando a gente olha, há uma homogeneidade, né? Eles se parecem, falam que o político tem cara de político, então a gente precisa deixar o político com cara de povo. E então ter mais uma mulher é ter um retrato maior da sociedade, é ter uma sensibilidade para as pautas que são tão óbvias, mas que hoje estão tão ruins. Pauta da saúde, dignidade no SUS. É uma coisa que eu falei muito em campanha e falei em mandato e vou continuar falando, porque quando a gente visita as unidades de saúde hoje, a gente não vê dignidade. E esse é um olhar, né? Geralmente lá em casa, quando alguém fica doente, é a mãe que cuida, é a avó que cuida, é a mulher que olha essas questões. E a educação também, que está muito sucateada, e as nossas crianças. Então é um olhar mais feminino, mais é natural da mulher isso, e eu espero trazer isso para casa. A gente teve a sua participação nessa disputa em 2022, recebendo pouco mais de 8.000 votos, não te garantiu um acesso à Assembleia Legislativa, mas como você disse, trouxe uma bagagem. Mas na mexida do caldeirão, assim digamos, a gente teve um vereador que foi eleito deputado, vereador Diego, e você acaba assumindo a vaga dele e chegou mais cedo por conta da cassação do Pacola. Nesse contexto, Maísa, você já falou um pouquinho de ver a dor das pessoas, de conhecer mais a fundo os problemas que assolam Cuiabá,
Mas nessa trajetória, fazendo uma campanha municipal, depois fazendo uma campanha estadual, o que mudou no entendimento da Maísa no ser política, né, em Mato Grosso? Mudou a compreensão de partidos, né? Mudou a compreensão de grupos, de entender que hoje em Mato Grosso existem majoritariamente dois grupos, o grupo do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, o grupo do atual governador reeleito, Mauro Mendes. Eu não faço parte de nenhum dos dois grupos de forma direta, mas sou oposição do grupo do Emanuel Pinheiro, isso é muito claro, e tenho um bom relacionamento com o grupo do Mauro, mas não faço parte. E esse não fazer parte, fazer política de forma independente, que foi o que eu fiz, demonstra que numa candidatura estadual é preciso ter um corpo, é preciso ter robustez, que de repente numa candidatura municipal, o corpo a corpo ali, a luta individual já supre. Então o que eu senti falta numa campanha estadual? De ter um pouco mais de pessoas, de apoio, de robustez. Vou conquistar isso, né, que eu sou uma iniciante na política, embora já muito atuante, com o tempo. Nessa caminhada que você vem fazendo há 2 anos, ser mulher, o que impacta? Né? Porque assim, a gente sabe que os grupos são majoritariamente masculinos, que existe aqui ou ali uma certa resistência. Isso é só por parte das organizações políticas ou isso você também pôde verificar nessa conversa com a população, né? O que foi mais difícil, né, nesse ingresso e nessa caminhada nesses 2 anos? Eu vejo que ser mulher é ser um corpo estranho na política, então já começa por aí. Normalmente a pessoa olha a mulher e procura se ela é assessora de imprensa, se ela tá com algum candidato, você representa quem? E aí quando você diz eu represento eu mesma, eu represento a população, eu sou a candidata, já é uma expressão de surpresa. A outra coisa é participar da montagem de chapa, da divisão de verbas, da política dos bastidores. Uma mulher participar dessa política, ela precisa de muita força. Então eu vejo hoje que muita gente se inspira em mim, porque eu de certa forma tenho essa força de sentar à mesa com grandes figuras e dizer quero ser ouvida, quero pautar, não quero só ser pautada, e percebo o quanto isso enfraquece que novas mulheres venham para o processo, porque é um processo muito difícil, que tem uma repelência. Então a gente precisa trazer mulheres, preparar mulheres e proteger mulheres para que elas consigam ultrapassar essa barreira. Pensando na política partidária, essa vai ser uma missão da Maísa também? Atrair mais mulheres, ter algum tipo de grupo no sentido de fortalecer nomes femininos para a próxima eleição municipal que vem aí? Como que você pensa isso, Maísa? Com certeza, eu faço um trabalho já de voluntariado, eu sou da diretoria de 2 associações e sou voluntária em uma outra. Eu tenho falado ali para as meninas, para as mulheres dos bastidores, venham para a política. Não adianta a Maísa passar por essa barreira e outras mulheres não virem junto. Então é como uma missão para mim trazer novos nomes, novas mulheres e ajudá-las a estarem nesse próximo pleito aí, que ele já nasce agora, né? Porque assim que acaba uma eleição, a próxima já vem sendo construída. Quando você fala pra gente dessa força, que você consegue sentar, consegue discutir, consegue colocar aquilo que você deseja para esse processo, isso vem de onde, Maísa? O que te possibilitou construir esse legado, ou digamos assim, essa representatividade dentro da política partidária? É algo que vem lá dos movimentos que você já participa como voluntária ou isso se construiu de uma outra maneira? Eu acho que é uma soma de todas as coisas, né? Trabalhar com voluntariado e agir, estar atuante na sociedade, ter uma intimidade com a política, entender os processos políticos, estudar. Eu fiz parte do Renova, o Renova teve 12 mil inscritos, 250 aprovados no processo seletivo e 150 formados. Então, assim, essa formação política, ela me deu essa habilidade e o meu trabalho em si, né? Há 12 anos eu atuo nas redes sociais de uma forma pública. Então, levar pedrada e ser vitrine é uma coisa que eu já estou acostumada. Então, talvez a pedrada doa um pouco menos. Tá mais
de couro grosso, como dizem por aí. Exatamente, o couro aqui tá grosso. E Maísa, como que você está vendo esse cenário que se colocou nacionalmente? Porque a gente tem um país completamente polarizado. Você que vem das redes, que tem aí esse trabalho de mais de uma década, como é que avalia essa enxurrada de fake news que a gente vê, essa onda de ódio que a gente vê permeando não só as redes, mas também o convívio entre amigos, entre familiares, enfim, gerando até mesmo casos de violência e até morte no nosso país por conta disso? Eu penso que, como todo movimento social, isso tende a baixar, é uma esperança que eu tenho. Acho que nós atingimos um ápice de violência muito grande, em que a gente vê que as pessoas perderam a capacidade de amar o diferente. Então, pessoas, pais e filhos estão brigando, amigos de infância estão esquecendo toda uma história, uma trajetória de vida. Muita gente fala qual é o seu candidato e, de repente, ao ter a resposta, toda a história pregressa daquela pessoa que fez parte da sua vida é anulada por conta de eu vejo assim, um fervor, uma paixão que não deveria fazer parte da política. A política é debate, a política é projeto, é proposta. Enquanto nós estivermos nesse campo da guerra, nesse campo de quem está certo, quem está errado, nós estaremos rasos. E rasos, a gente não vai resolver os nossos problemas que são profundos, antigos e urgentes. Maísa, a gente estava falando do seu trabalho como voluntariado e a gente tem algumas frentes de atuação aí. Nós temos a questão da violência contra as mulheres, um combate sistêmico que é feito pelo Conecta, movimento Conecta, que você integra. Nós temos a questão da visibilidade para essa população autista. Você é mãe de uma criança que é autista. E a gente tem também a questão da militância no que diz respeito ao câncer, né? Atuando nessa frente de buscar recursos, enfim, de auxiliar essa comunidade que perece de alguma maneira, né, aqui no nosso estado. Como chega a Maísa nesses movimentos, né? Qual é a história que você tem com eles? E de que forma agora, enquanto vereadora, você pode atuar olhando para essas pessoas? Então, eu cheguei de uma forma, vou dizer, muito natural. Esses movimentos foram sendo trazidos a mim, talvez por eu sempre ter sido uma pessoa participativa, mesmo antes de entrar na política, eu sempre me posicionei, eu sempre acompanhei, e as pessoas vieram fazendo convites. Então, quando eu tive o diagnóstico do meu filho João Lucas, uma coisa que eu entendi depois do diagnóstico é que não se falava de autismo, que se sabia muito pouco, eu tive muita dificuldade em obter informações. Algumas mães me ajudaram muito e eu me propus. Eu falei, eu vou ajudar outras mães, outras famílias que estão passando pela mesma situação. E assim eu encontrei as associações. O câncer foi trazido por uma seguidora, a Danube Rondon, que na época estava enfrentando um segundo câncer, e ela me convidou a fazer parte de um movimento, e desse movimento nasceu a APOC. Então a APOC é uma associação que ela nasceu pós uma ação que nós fizemos que deu muito certo para ajudar o ITC, à época, que estava vivendo exatamente o que está acontecendo hoje. 5 meses de atraso no repasse da verba que vem do governo federal. A gente foi para a rua, a gente foi para as redes, a gente fez toda uma movimentação para suprir o ITC, para ele não parar de funcionar, e fomos até o Ministério Público para entender por que esses repasses não eram feitos. E a nossa pressão fez com que, dentre outras coisas, o repasse acontecesse. Então a gente sentiu ali um poder, né? Como a sociedade civil, quando se organiza, pode fazer algo diferente. E o combate à violência contra a mulher também veio de um convite desse meu protagonismo. A Maria Fernanda Figueiredo, presidente da Lírios, uma ONG que existe há 13 anos, ela fundou o Conecta e me convidou. Vamos palestrar pelo estado inteiro. E eu topei na hora, porque eu acredito que a gente precisa olhar os 4 eixos da violência contra a mulher, e um deles é a educação. Muita gente sofre violência e sequer sabe que aquilo é violência. A gente fez um trabalho lindo que vai continuar. Então são projetos que hoje eu não sei a minha vida sem eles, sabe? A Maísa e os projetos e a Maísa se misturam. Eles continuam mesmo com essa nova atribuição? Com certeza, eles continuam, e hoje a gente pode dizer que a APOC tem uma vereadora, que a Amande tem uma vereadora e que o Movimento Conecta tem uma vereadora, e a gente quer que um dia a gente tenha várias vereadoras e deputadas e pessoas que estejam envolvidas, porque
as associações, elas precisam ser apartidárias, suprapartidárias, mas não apolíticas. Existia muito essa crença, né? Uma associação não pode se misturar com política, a associação precisa trabalhar dentro da política para poder adquirir os direitos. E como que a Maísa resolveu que ela queria entrar na política? Né? Porque a gente tem todo um movimento, toda uma militância, assim, digamos, que já era muito forte e um papel político, como você está colocando pra gente. Que hora que deu o start que você falou assim, não, agora eu preciso entrar na política partidária mesmo? Eu estava fazendo mestrado em São Paulo, no momento mais ocupado da minha vida, e eu recebi um convite para participar de um curso chamado Protagonize. Esse curso foi criado pelo Felipe Velaton, que foi candidato agora a deputado federal, que foi vereador. Na época ele era vereador, eu não o conhecia, e uma pessoa me convidou, eu falei, não, política não, imagina. Outra pessoa me convidou, eu falei, não, que isso, gente, estou ocupada. Quando a quarta pessoa me convidou, eu sou muito olha o que o Espírito Santo está falando comigo. E senti um chamado, realmente assim, vai lá conhecer. Ao fazer o Protagonize, eu entendi que era possível fazer política partidária sem gastar milhões, porque a gente ouve muito aí fora, né? Você quer ser candidata? Você tem 1 milhão? Então eu conheci pessoas que com propósito forte fizeram campanhas de baixo custo, né? A gente pode dizer que não é um custo irrisório, mas é um baixo custo, que era possível para mim e sentir no meu coração que eu podia tentar. E eu fui. Tá certo, e tá aí, caminhando. Maísa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui dar esses esclarecimentos. Queria que você deixasse aí um recado para quem é mulher e está pensando em entrar nessa caminhada política. Olha, então eu vou falar aqui para quem está nos assistindo em casa. Se você sente no seu coração que fez sentido tudo isso que a gente conversou aqui, vem com a gente, porque tem várias mulheres que têm o sonho de transformar a nossa sociedade. Eu sempre falo que o nosso compromisso não foi com este pleito eleitoral, nem com um cargo, é com as próximas gerações. Então, meu Instagram, @MaísaLeão, se você tiver com vontade de participar, conversa com a gente no direct, porque a gente precisa de você. Voltamos aqui com um papo e me conta uma coisa, você por acaso já se deparou com alguma fake news? Tem receio de compartilhar conteúdo por não saber a procedência? Passou a desconfiar de tudo que lê, vê e escuta? Ou você é daquele time que já vai compartilhando tudo que recebe pelo WhatsApp sem ter um pingo de preocupação com a fonte da informação? Em um cenário no qual a desinformação se faz cada vez mais presente, o jornalismo tem um papel primordial. E para discutir um pouco mais desse cenário que a gente vivencia intensamente, é que recebo aqui no Papo com ela o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso, Itamar Perenha. Itamar, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse conversar um pouquinho mais aqui no Papo com ela. E hoje a ideia é que a gente possa falar mesmo dessa onda de fake news que a gente vem enfrentando mais intensamente nesse período eleitoral. Como que você vê o papel do jornalismo nesse contexto, Itamar? A gente tem o papel de combater ou a gente também tem responsabilidade nessa onda que se assolou aí no país? Olha, é difícil. A gente sabe que o jornalista vai para as campanhas e acaba envolvido por esse ambiente da campanha competitivo e tal. E não duvido que alguns colegas não se deixem de se preocupar, vamos dizer, com a qualidade do conteúdo, né, que vai para a televisão, e até alguns se incorporam nesse mecanismo, né, de produção de fake news, né? A gente não pode achar que o jornalista é tudo é santo, né? A gente, alguns são cooptados, não tenha dúvida que são. E até pela contingência econômica, por necessidades de ordem material, por necessidade de prover um conteúdo para esse submundo das mídias sociais, das redes sociais, onde se trava, vamos dizer, um outro tipo de combate e com uma linguagem diferente de uma televisão ou do rádio, né? Então eu tenho a impressão que mais prevalece, na minha opinião, é uma iniciativa da Abrage, com o apoio dos meios de comunicação, que tentam, não sei se é no tempo de você reduzir o prejuízo ou fazer uma redução de dano,
mas tentam fazer o combate às fake news, e eu acho que isso aí é um mecanismo que vai se aperfeiçoar com o tempo. E Tamara, você falou pra gente desses dois lados, né? Que ao mesmo tempo que a gente tem jornalistas que porventura possam estar participando dessa produção, a gente tem uma outra frente que também está aí tentando conter essa barragem que se rompeu e está passando a enxurrada de fake news. Quando a gente pensa no prejuízo disso, no que diz respeito na atuação jornalística mesmo, né? A gente sabe que vem enfrentando uma precarização das relações de trabalho, cortes em vários lugares, cada vez menos profissionais. A gente corre o risco de errar mais diante desse volume de fake news que acontece? Bem, o erro faz parte do contexto em que a gente trabalha. Evidentemente são erros quase que eram erros ocasionais, né? Uhum. Não eram erros intencionais. Hoje a gente enfrenta o problema de usar o conhecimento técnico e científico que as pessoas têm e direcioná-lo para um objetivo, vamos dizer, um tanto quanto escuso nas campanhas. As campanhas eleitorais basicamente são isso. Agora, a mídia corporativa, ela tem sido mais contida nisso, embora a gente perceba uma clara redução de pessoal. Você assiste televisão hoje, você vê muito o comentário com a impessoalidade, ou seja, a credibilidade do jornalista na passagem daquela informação que está em jogo, mas a falta, vamos dizer, do ambiente cenográfico de captação das imagens, né, que é o que credibiliza, em boa medida, na televisão, o conteúdo que vai para o ar. Eu acho que isso tem feito falta, né? Nas emissoras de rádio também, porque aqueles que construíram carreira e têm um nome a zelar, o pessoal tem muito cuidado, né? Sabe que a campanha eleitoral é um episódio curto na vida profissional dele, e ali ele não vai derrubar, vamos dizer, a imagem ou a credibilidade que construiu ao longo de 10 anos. E a gente vive um cenário muito polarizado no país e que está causando essa onda de violência também no que diz respeito a esse contexto eleitoral. E a imprensa muitas vezes foi atacada nesse processo, né? Como é que você vê isso? Você acha que é um período que é transitório? Isso vai se reajustar? Como é que você avalia? Eu acho que a coisa começou mal, né? No momento em que a autoridade máxima do país trata a imprensa com uma certa hostilidade, e particularmente as mulheres, né? E isso aí acaba criando um certo afrouxamento nas regras de convívio civilizado, né? E eu acho que o exemplo vem de cima, né? Uhum. Na verdade, nós vimos episódios aí que lamentáveis, né? Particularmente com a Vera Magalhães e com outras jornalistas que foram agredidas verbalmente em situação bastante públicas, né? E notórias. O que a gente tem feito aqui no Mato Grosso? Nós estamos distinguindo o jornalista no desempenho da sua função profissional e no momento que ele está engajado na campanha. Nós tivemos um exemplo com a Ana Cleide, em Itanhangá. Ela estava fazendo uma campanha política. Ela sofreu uma violência, ela foi tratada e foi encaminhada para a Fundação Herzog. No caso de um jornalista que foi agredido na campanha, ele é tratado aqui pelo sindicato, o caso dele, e nós temos a advocacia nossa bastante eficiente. Ela tem contato em boa parte dos municípios de Mato Grosso. Esperamos chegar com um núcleo de atuação em todo o território de Mato Grosso até o ano que vem, e com isso a gente criar esse tipo de constrangimento. Não mexe com um jornalista que não é bom, né? E essa aura está começando a existir de fato. Então o pessoal está se sentindo com um pouco mais de retaguarda, apura também melhor os fatos, não se sente tão ameaçado no exercício da sua função e acaba desempenhando uma função melhor. Então a gente precisa que os veículos de comunicação se assumam na sua plenitude e na sua responsabilidade, editorial particularmente.
Não é possível que um conteúdo seja veiculado em veículos, né, como televisão, rádio, que são de comunicação instantânea, pública, de efeitos, vamos dizer, bastante imediatos, sem nenhum tipo de controle do conteúdo. Né? Isso se fazia antes. Então, aí as empresas, por economia, né, elas acabam terceirizando isso, colocam no ar sem nenhum crivo. Isso aí realmente é um aprendizado, talvez, que deva vir desta campanha eleitoral. Quando é um programa eleitoral que é de obrigação dos partidos políticos, você tem a Lei 9.504. E ela é aplicada pela Justiça de forma, vamos dizer, bem rápida e peremptória. Já quando isso envolve outros conteúdos, você tem um procedimento um pouco mais lento, mas as redações elas têm presteza, elas têm capacidade de apurar de forma um pouco mais rápida e dar uma resposta de conteúdo minimamente satisfatório. Isso as empresas não podem abandonar. Itamar, como que você vê o jornalismo com essa insurgência das redes sociais, com todo mundo produzindo conteúdo, cada um que está com o celular na mão pode registrar o fato e joga lá na rede do jeito que bem entende, né? Como que você vê o jornalismo nesse contexto? Pois aí você, vamos dizer, o receptor da mensagem passou a emissor da mensagem. Há uma confusão, né, entre essas duas categorias, vamos dizer. A teoria do jornalismo você tinha né, o emissor da mensagem, você tinha um meio, você tinha o receptor da mensagem. Hoje essas possibilidades se confundem. Eu acho que o combate às fake news é algo que veio para se especializar como uma carreira própria de jornalismo. Porque as pessoas nem sempre produzem um conteúdo de forma maldosa. Às vezes até por brincadeira, ou querem, vamos dizer, tornar viral. Isso. Aí acaba viralizando um conteúdo que depois, até se perceber, vamos dizer, um título bem popular, que focinho de porco na tomada, o estrago está feito. Então, eu acho que as redes, elas estão sendo obrigadas a fazer isso, mas ainda está uma coisa um tanto quanto pueril, na minha opinião. Eu tive contato mais próximo com o pessoal da Google News Initiative e a Meta nesse processo. Não dá para você colocar um grupo pequeno tentando controlar conteúdos e achar que o algoritmo, que não tem... a inteligência artificial é uma inteligência limitada, né, ainda em relação ao cérebro humano. Né? Então, a percepção do ambiente e vamos dizer, da circunstância da reportagem, para você saber se aquilo é fato ou fake, vamos dizer, né? Sempre vai depender do ser humano. E as redes sociais, elas precisam ser fiscalizadas. Não impedidas de veicularem conteúdo, mas que tenham esses conteúdos, vamos dizer, que se dizem impróprios, né? Com menos facilidade de veiculação, como se tem. Na medida que você coloca, vamos dizer, exemplos gritantes de jovens se armando, atirando nas escolas, e você acaba normalizando isso, banalizando uma situação dessa, a tendência é que até pela experiência mimética do jovem, do adolescente, que não tem ainda todo o seu mecanismo de censura, autocensura, vamos dizer, organizado, acaba acontecendo. Né? O suicídio. A gente vê que acontece, então eu tenho a impressão que nós vamos evoluir para isso aí. E acho que esse momento de precarização do jornalismo, eu acho que ele vai ser superado. Penso, na minha opinião, eu nunca tinha tido experiência sindical. Eu, durante muitos anos, eu fui mero contribuinte do sindicato, não tinha... Mas eu tenho insistido com o pessoal, olha, nós precisamos de uma tribalização no sentido positivo. Ou seja, isso não significa você retirar, vamos dizer, a pluralidade, a diversidade. Não, no sindicato nós temos uma experiência que, para mim, no começo foi complicada, porque você tinha lá
adepto de uma determinada corrente política, adepto de outra, enfim, uma grande mistura. Aí nós tivemos que dizer, pessoal, olha, política sindical a gente faz aqui, política partidária vocês vão ter que fazer no ambiente próprio do partido político. Agora, a consistência ideológica de cada um está impregnada daquilo que ele vê nos diretórios municipais também. Por outro lado, lidar com esse tipo de situação é importante porque o processo decisório é enriquecido. A gente erra menos, é mais crivado, mais contestado, né? E se você não tiver vocação ditatorial, você acaba entendendo que isso é bom. Tá certo. Itamar, muito obrigada pela entrevista aqui no Papo com Ela. Estamos de volta e agora você vai conhecer no nosso quadro Papo do Bem o projeto de psicoterapia chamado Acolher. Destinado a adultos, casais e famílias que precisam de atendimento psicológico com valores compatíveis com a sua condição financeira, o projeto está em Cuiabá há cerca de 1 ano e meio e vem mudando a vida de muitos pacientes. É com um grande sorriso e um abraço bem apertado na psicóloga que Jéssica chega para mais uma sessão de terapia. A servidora pública conheceu o que era esse tipo de consulta através do antigo serviço como vendedora. Quando a vida da jovem pareceu engrenar, uma triste surpresa. Após um tempo, a empresa não iria mais fornecer o benefício e toda a reconstrução de traumas iria por água abaixo. E a partir do momento que foi cortado, eu não podia parar. Não podia. E foi quando eu conheci a Dulce através da Stephanie. Me identifiquei com ela, a gente combinou os valores de acordo com o que eu podia pagar e de acordo com o que ela também aceitasse receber, porque é uma troca, né? E sinceramente eu gostaria e eu espero que daqui a um tempo eu consiga pagar o valor que ela cobre, não que ela merece, porque ela merece muito mais. Foi através dessa demanda que a psicóloga responsável pelo atendimento da assistente social percebeu a necessidade de ajudar pessoas que estivessem sem condições de pagar pelo serviço. Ela foi indicada para mim por uma colega psicóloga que não poderia absorver essa demanda de um pagamento diferenciado. E ela chegou para mim normal, como qualquer pessoa chega no processo terapêutico, precisando de acolhimento, precisando reorganizar a vida. E depois desse período, hoje ela passou em um concurso público, é funcionária do município. As sessões de terapia têm em média de 50 a 60 minutos de duração. O projeto é destinado a adultos, casais e famílias que precisam de atendimento psicológico com valores compatíveis à sua condição financeira. Em 2020, ele foi oficializado durante a pandemia da Covid-19, com a finalidade de ajudar empresários afetados financeiramente, pessoas com crises de ansiedade, depressão e luto. A demanda foi tão grande que o projeto obteve lista de espera. Agora, a ideia da psicóloga é ampliar o projeto. Eu estou, sim, agora abrindo para os colegas profissionais da psicologia, que já estão formados, que já estão habilitados, registrados no CRP, para virem somar, para atender essas pessoas. Os valores são sociais, são valores menores, mas a finalidade é fazer o bem mesmo. Estou pensando em fazer um grupo terapêutico, especialmente de mulheres no primeiro momento. Sinceramente, se eu pudesse dar um presente para todas as pessoas do mundo, seria a terapia. Eu queria muito que as pessoas deixassem de pensar que terapia é pra gente doida. Não, gente, faz terapia, é vida. Uma coisa que a pandemia nos trouxe é que cuidar da saúde mental deve ser prioridade no nosso cotidiano. Na semana passada, a gente teve a comemoração do Dia do Professor. Estar atento aos principais desafios dessa profissão na atualidade
é fundamental para conseguir lidar com um público cada vez mais jovem e conectado no ambiente virtual. Isso porque, com o passar dos anos, as novas gerações têm se tornado cada vez mais exigentes, impacientes e dinâmicas, o que exige do educador novas habilidades para conseguir dinamizar o processo de aprendizagem em sala de aula, fazendo com que a classe fique cada vez mais interessada nos estudos. Por que é tão desafiador encarar a rotina de ensinos nos dias de hoje? Há cerca de 20 anos, o papel do professor nas escolas consistia somente em transmitir o conhecimento. Atualmente, essas funções ainda existem, mas de forma muito mais amplificada. Há 5 anos, Letícia começou como estagiária nessa escola de ensino infantil localizada no Jardim Petrópolis, em Cuiabá. Hoje, professora, ela conta que seu maior desafio é cativar os pequenos. O incentivo à leitura hoje é bem mais difícil, o sentar e estudar, conhecer, aprender, para eles é muito mais complicado, porque eles querem que tudo seja mais rápido, né? Da mesma forma que no celular eles apertam um botão, tudo aparece, eles querem que na sala de aula seja assim também. Então a gente tem essa dificuldade com contação de história, com a escrita. A aposta na contramão da rapidez das máquinas é uma educação mais atenciosa e com doses de afeto. O ambiente escolar é um dos locais onde ainda é possível impulsionar a socialização e aprendizado de forma consciente. Então, o que o aluno ganha quando nós vamos trabalhar agora com o programa da inteligência? Ele ganha postura de empreendedor, ele fica criativo, o autogerenciamento, o autoconhecimento, o gerenciamento das emoções. Isso vai dar uma qualidade no aprendizado dele, né? Ele vai conseguir lidar com qualquer tipo de frustração. Ah, a criança não pode se frustrar? Pode sim, deve. Porém, quando se gerencia essas emoções, a criança vai ter essa autonomia, né? Vai desenvolver a empatia, que hoje a gente sabe que nós temos um problema muito grande dentro das escolas com a questão do bullying, né? E aí a gente precisa sanar essas coisinhas. Esta outra professora trabalha com crianças de 8 a 9 anos em uma escola na região do Ipase, em Várzea Grande. A escrita e a leitura são muitas vezes os vilões desses pequenos estudantes, que carregam muitas informações e acesso à tecnologia. Compreender o processo da emoção foi de fundamental importância para a melhora de desempenho em sala de aula. É muito grande a diferença que tem quando a gente trabalha o socioemocional da criança para ela se sentir realmente bem, né, possivelmente para passar para o outro. Então é muito grande, é bem grande mesmo a diferença. Este psicólogo e pai acredita que um dos maiores diferenciais de um trabalho escolar, principalmente no atual momento de tecnologia, é o acolhimento, além de estimular cada criança à sua própria maneira para a formação do indivíduo nas próximas fases da vida. A sociedade também percebe que a escola já havia antes, né? Que é uma importância de socializar, de você criar desde a infância uma noção do outro, né? Então, o respeito ao outro, né? E isso depois nas atitudes de adolescente, de adulto, né? Isso aparece, porque na primeira infância é onde as coisas ficam enraizadas, né? Eu não vejo outro lugar melhor, né, no mundo do que se não for a escola, né? Seja no desafio de cativar ou de saber lidar com as emoções, o caminhar dos professores é de muita importância para o futuro da sociedade. É preciso investir nesses pequenos cidadãos. Eu gosto, ela é boa demais. Por que você gosta? Tem aula de matemática, de artes, de inglês. Eu gosto muito dessas aulas. Português, ciência e geografia. Gabriel, você gosta da sua escola? Eu gosto. Por que você gosta da sua escola? Porque eu amo ela porque do jeito dela e porque do parquinho e também porque da educação física. Que ela faz
muitas brincadeiras e passa atividades legais. Os desafios são inúmeros e o reconhecimento dos professores por vezes não vem na medida que se espera. E o resultado disso é que cada vez menos jovens se interessam a seguir a carreira. Pesquisa realizada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior no estado de São Paulo mostra que até 2040 o Brasil poderá ter uma carência de 235 mil professores de educação básica. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre cultura. A Casa de Artes em Várzea Grande é um espaço para a comercialização do artesanato local que valoriza artistas da região e que conta a história da cidade industrial por meio de fotografias. Vamos conhecer um pouquinho mais desse rico espaço. Dos 67 anos de vida, 60 são dedicados à arte. Pintura em tela, vidros e porcelanas. A artista responsável por todas essas obras é a Marli. Eu respiro arte. Não tem como fugir. Já tentei fazer outras coisas, mas é pintura mesmo. A matogrossense exibe todo o seu trabalho na Casa de Artes em Várzea Grande. Aqui, além de expor o material, ela também repassa suas técnicas aos alunos. Já são 40 anos de parceria com o espaço. Eu vi essa casa flutuando, eu vi essa casa lá embaixo e eu tô aqui. Ela representa minha casa, meu mundo. Outra apaixonada no local é a dona Leomar. Aos 84 anos, ela vem todos os dias para a Casa de Artes ensinar crochê, tricô e bordados à mão, legado que aprendeu com a mãe ainda criança. Está na Casa de Artes há 4 anos, só parou mesmo por um tempo durante a pandemia. Aqui, ela já ensinou mulheres e homens de todas as idades. É um espaço que me oferece condições de trabalho, né? É um ganho a mais para mim, que eu aumento a minha renda, né? E também estou patrocinando o ensinar para outras pessoas, né? Colaborar com pessoas que não sabem, né? Para também ter a mesma vantagem. Localizada na Avenida Couto Magalhães, no coração de Várzea Grande, a Casa de Artes conta a história do povo de Várzea Grande através do artesanato. Ao todo, são mais de 180 artistas cadastrados, que fornecem constantemente produtos para exposição e comercialização. Logo na entrada, uma viola de coxo e as tradicionais redes dão as boas-vindas aos visitantes. Acessórios de decoração para casa, produzidos através do barro, do papelão e da madeira, embelezam o pequeno espaço. Um verdadeiro ponto de encontro de disseminação da cultura local. A Casa de Arte hoje ela funciona para auxiliar os artesãos, os artistas, para que ele possa ter um espaço onde ele não tenha despesa, tanto de locação como de vendedores, para que possa estar vendendo os seus produtos. Então a Casa de Arte ela pega os produtos dos artesãos, faz um cadastro deles, coloca aqui para vender e depois é repassado de forma integral tudo que foi vendido, o valor total para os artesãos. Além de valorizar e potencializar o artesanato em Várzea Grande, a Casa de Artes também conta a história do município por meio da fotografia. A Couto Magalhães na década de 60, a Igreja Nossa Senhora do Carmo de 1954. E quem vê a caixa d'água hoje assim, nem imagina que um dia o local foi bem menos movimentado. Ela também é um ponto turístico, porque nós temos muitos quadros que retratam a história da cidade. Quando ainda a Couto Magalhães era estrada de chão, quando a Igreja Nossa Senhora da Guia era pequenininha. Então hoje temos esse museu para que possa estar mostrando para a sociedade como era antes e como é hoje. Então lá tem quadros, tem peças de museu, máquina de tirar foto da década de 40,
Nós temos lá uma televisão da década de 70, quer dizer, são peças que nós estamos guardando aqui para mostrar para a sociedade que aqui ela possa estar conhecendo um pouco da história da nossa cidade. O papo tá ótimo, mas o nosso tempo chegou ao fim. Meu muito obrigada a você que ficou com a gente até esse momento. E um recadinho importante. Se ainda não segue o Papo nas redes sociais, vai lá no Instagram, nos acompanhe, veja o nosso conteúdo no @papocomela. Você ainda pode nos ajudar a fazer o programa dizendo o que você gostaria de ver aqui na telinha. Para isso, basta mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 65 99992 1038. Tenha uma excelente semana e domingo a gente está de volta. Eu espero você. Até lá e um beijo.